essa é a última atividade da diretoria, né, da SLO desse semestre. Logo a gente entra em recesso, né, voltando só dia 8 de agosto. E é uma alegria muito grande dar início a essa atividade que já faz um marco, né, para a nossa gestão, porque hoje a gente completa 6 meses de diretoria e a gente já pode dar notícia de um trabalho feito, né? E a alegria é redobrada de encerrar nossas atividades com a presença de Sérgio de Matos. Sérgio é um querido, ele é AE em exercício da Escola Brasileira de Psicanálise, e ele está aqui hoje com a gente na qualidade de participante da comissão científica do 11º ENAPOL. Então, essa atividade de hoje se constitui oficialmente na preparatória da sessão Leste-Oeste para o próximo ENAPOL, que acontece na Argentina, nos dias 28, 29 de setembro, não, 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, né? O tema do próximo ENAPOL é começar a se analisar. No último dia 17, a gente teve a primeira preparatória da EBP para o ENAPOL, cujo tema foi uma pergunta, né? Quando a análise começa? Não sei exatamente como foi formulada essa pergunta lá. Quando começa uma análise? É assim. E eu vou trazer uma fala do Romildo, que foi uma fala muito espontânea. Romildo do Rego Barros estava presente na mesa e ele espontaneamente começa a sua fala dizendo que, num primeiríssimo momento, ele achou essa pergunta muito simples. Do que se podia extrair de uma pergunta assim tão básica, tão simples, né? E eu achei interessante ele falar isso, porque talvez ressoe com o que muito de nós podemos pensar sobre isso, né? Mas imediatamente ele retifica a sua posição e a gente percebe que o decorrer da atividade, da preparatória, demonstra exatamente que não é uma pergunta rasa absolutamente, e que é uma pergunta muito atual e muito viva, com uma vivacidade capaz de gerar dezenas e dezenas de perguntas e de questões, né? Então, essa pergunta sobre quando começa uma análise, o que é o começar a analisar-se, é o que vai reunir a gente, né, a comunidade americana do campo freudiano, até o final de setembro, né? Essa atividade de hoje, ela foi preparada em seus detalhes. O Sérgio, nosso convidado especial, ele se implicou muito também na formatação da atividade, e a gente combinou o seguinte: depois de uma fala inicial do Sérgio, que vai durar em torno de 30, 40 minutos, nós vamos ter a participação de 7 participantes e membros da SLO, que estão inseridos nas chamadas duplas de investigação do ENAPOL. Essas duplas de investigação são 8 ao 7, são as duplas 8 ao todo, nós temos só 7 aqui. As duplas de investigação da EBP e temos também da EOL e da ANEL. Essas duplas de investigação, 8 de cada escola, estão responsáveis pelas conversações que vão ter lugar numa das tardes do ENAPOL. Cada dupla está discutindo uma questão específica, que acho que também foi preparada pela comissão científica do evento, né? Então, cada pessoa que eu convidei para falar um pouquinho, para trazer da questão mais candente, mais ardente, né? Mais premente do que se está sendo discutido, terá de 3 a 5 minutos para falar, para instigar, para provocar e para depois a gente lançar a conversa para todo mundo. Acho que não esqueci de nada, não. Sérgio, podemos começar então? Com você a palavra? Podemos? Primeiro tenho que te agradecer, né? Sua disponibilidade de estar aqui com a gente, e agradecer a todo mundo também que topou participar muito prontamente, sem que
sem dúvida nenhuma, e agradecer a presença de todos. Vamos lá. Eu quero agradecer o convite da Ruskaia, agradecer a sessão, por essa oportunidade de a gente estar junto, e acho que não vou fazer nenhuma propaganda do Enapol, porque acho que Ruskaia já disse tudo que tinha que ser dito. As datas, a importância desse assunto. Então, eu preparei assim, algumas anotações do que eu venho pensando sobre esse assunto na comissão científica e queria compartilhar com vocês aqui durante esse tempo que me foi concedido, né? Eu coloquei assim, um certo nome dessa intervenção de entrar no entre das relações. Eu começo dizendo assim, que uma análise é um encontro especial. Até pouco tempo, era sempre um encontro que se dava em uma porta. Uma porta se abria e lá estava um analista. Às vezes uma mão estendida, outras não. Às vezes encontramos uma paisagem, talvez um pouco inumana. Dizem que analistas têm cara de paisagem. Cara de não ter nenhum envolvimento com o que acontece. Já me acusaram nesses termos. Como não entendi na época o sentido da expressão, e pela cara que eu fiz, fui acusado outra vez de estar fazendo cara de paisagem. Mas não precisamos tomar essa expressão como algo necessariamente negativo. Os orientais, os chineses, mas também os japoneses, tinham e têm um enorme apreço pelas paisagens. Em geral, a temática de suas pinturas e poesias. Para eles, a paisagem não está adiante em uma separação entre o sujeito e o objeto, mas entre a montanha e as águas, por exemplo, entre o vazio e o pleno. Ou seja, está entre o entre mediano, o que o François Chen, que era um chinês muito amigo do Lacan, traduzia do chinês por vida mediana. Mas a gente pode traduzir também por um entre mediano. O que é esse entre mediano? É entre um jogo de oposições que aparece na paisagem, a montanha, a água, o céu e a terra, o vazio, o cheio, que se diferenciam e ressoam. Assim, esse entre não é um ser, ele é sem em si, ele é mais por onde isso passa e por onde isso se passa. O que destaca, portanto, em uma paisagem são as relações, uma tensão instaurada nas relações. Não podemos ver aí, com facilidade, o jogo dos significantes, suas oposições, e entre eles um vazio que os move? Os primeiros encontros em uma psicanálise são chamados geralmente de entrevistas preliminares. Entre, podemos cortar, vista. O significante aí nos ajuda bem porque começa com entre. A palavra entrevista tem no francês uma ênfase especial no sentido de manter
sustentar, de dar continuidade. No francês, a gente utiliza entretien no sentido de manter alguma coisa. Trata-se de sustentar sustentar mutualmente, entretenir. Mas a palavra recobre também, e com muita razão, a ideia da instauração de uma ligação, de um lugar de trocas de palavras e linguagens, um espaço potencial de reunião. Nesse caso, visa a instauração de ligações na estrutura subjetiva. Ao se endereçar a um destinatário, um sujeito pode, na entrevista, fazer coexistir em si diversas experiências esparsas, clivadas, apagadas, desvalorizadas, que no endereçamento, pelo poder de evocação das palavras, ressonâncias, padrões, encontra no endereçamento ao destinatário um terreno favorável para uma certa reunião. Engajados em uma entrevista, existe a oportunidade de ligar diversas partes de uma experiência única de um sujeito. Em nosso caso, trata-se de, nesse encontro, que se sustente algo que possa fazer acontecer uma análise. Para a psicanálise, este texto inicial que se fia, onde se reúnem significantes importantes para o sujeito e as possíveis relações entre eles, dali pode surgir com o tempo de elaboração ou como uma emergência abrupta, algo novo. Vou retomar 2 fragmentos de meu passe para tornar mais transmissível esse assunto. São 2 momentos de começar a analisar-se, que explicitam um começo saturado pelo saber e outro saturado pelo gozo. Nos 2 casos, a operação dos analistas introduz algo novo, reabrindo o que acima apareceu na metáfora da paisagem como um entre. O primeiro fragmento eu chamei de Do Saber ao Gozo. Não vou retomar aqui a primeira sessão da minha primeira análise, a primeira das 2 que me levaram ao final. Já falei bastante sobre isso em meu testemunho. Lembro apenas que, em poucos minutos do encontro com o analista, oscilei do completo desespero de receber uma porta na cara, como se diz, quando o analista me fala: se você sabe qual é o desejo de sua mãe, uma análise não pode fazer nada por você, para o oposto, uma porta aberta. O analista, depois dessa fala, com um pequeno sorriso, me levou até a porta do seu consultório e, com uma mão em meu ombro, marcou a próxima consulta. Lembro ainda que, na noite que precedeu essa sessão, sonhei com a morte de minha mãe, em um cenário de representações que me levou a recordar uma cena traumática infantil nunca antes lembrada. Tratava-se de uma cena traumática em que, diante de um episódio de ameaça de autoextermínio, me vejo diante de uma porta fechada, onde perco os sentidos, apago. É possível ver aí como, nesse primeiro encontro com o analista, se abriu a dimensão de um gozo mortífero que me ocupou a existência. Lacan e a porta. Quando perguntaram a Lacan, na Universidade de Yale, sobre como acolhia seus pacientes,
de acordo com sua teoria, ele respondeu: é uma questão de os fazer entrar pela porta da análise ser um limiar, de haver uma verdadeira procura deles, procura do que é que eles se querem ver livres de um sintoma. Por isso, quando alguém chega aqui no meu consultório, eu sempre pergunto, de alguma maneira, o que eu posso te ajudar? O que é o seu problema que te traz aqui? Né? Para já, de alguma maneira, circunscrever essa dimensão do sintoma. Para Lacan, no Seminário 2, a porta é o símbolo por excelência, aquele pelo qual sempre se reconhecerá a passagem de um homem em algum lugar, ao fazer que se entrecruzem nessa porta o acesso e a cerca. Lacan chama atenção para a relação do acesso e da cerca e da porta. A porta deve estar aberta e depois fechada, e depois aberta, e depois fechada. Uma análise é o oposto de uma recusa, de preconceito e de modelos. É sempre uma alternância ou uma sincronia entre portas abertas e portas fechadas. Meu primeiro analista, como eu disse acima, depois de dizer no primeiro encontro que, segundo o que eu dizia, uma análise não poderia fazer nada por mim, o que me deixou perplexo e horrorizado, me leva à porta e, com uma mão sobre o meu ombro, marca, como eu disse, a próxima sessão. No seminário 6, Lacan retoma a importância da porta e avança em um ponto ao delimitar um lugar entre portas. Chama atenção aí, mais uma vez, para o significante entre. Né? Tomando como exemplo o caso de Richard, tratado por Melanie Klein, Lacan mostra como a porta é uma estrutura que tem características da relação com a cadeia significante. Lacan mostra como o comportamento da criança está imerso nessa estrutura e como, desde os primeiros momentos com o analista, Richard responde às intervenções de modo exemplar. Lacan diz assim: ele vai se pôr entre duas portas, a porta interna dos consultórios e a porta externa, num espaço escuro. Espanta Lacan que Klein, que viu tão bem o limite entre o mundo interno, as trevas interiores, com relação a um sujeito, como diz Lacan, e o mundo externo, não tem enxergado o alcance daquela zona intermediária, que para ele era a zona onde se situa o desejo. Zona que, segundo ele, não é nem interior nem exterior, e que se encontra em certas estruturas da aldeia primitiva, como zonas baldias entre a aldeia e a natureza virgem. Zona do no man's land, onde o desejo do pequeno sujeito entra em pane tentando pôr-se ao abrigo do desejo do outro. O que nos ensina essas passagens sobre o começo de uma análise e as portas, senão que desde os primeiros encontros é preciso entrar nos jogos dos significantes, jogar com a porta e essa zona intermediária, essa terra de ninguém? Não será essa a verdadeira terra do analista? Esse lugar vazio, fora dos lugares conhecidos, mas que é o suporte de todos os lugares possíveis? Faço um corte agora, um salto, e passo para uma outra, o avesso do que foi a minha primeira entrada em análise.
Se no primeiro caso eu chamei, no primeiro momento, do significante ao gozo, agora eu chamo de do gozo ao significante. Vou trazer, então, um momento de minha segunda entrada em análise. Comecei minha segunda análise após um acontecimento traumático, familiar, de grande impacto para mim. Acontecimento que inviabilizou a continuidade do primeiro percurso. Enviei uma mensagem ao meu primeiro analista, dizendo da impossibilidade de continuar e por quê. Disse ainda da escolha que tinha feito da nova analista, também localizada no exterior, mas onde eu poderia falar a minha língua materna, o que me parecia extremamente importante naquele estado de desamparo em que eu estava. Lamentei ainda não poder continuar e que temia perder o laço que havia constituído naquele trabalho com ele de 14 anos de análise. Ele me respondeu em uma mensagem. Ela, a analista que eu havia escolhido, é de minha inteira confiança. Minhas portas estão abertas para você. No primeiro encontro com a analista de minha segunda análise, cheguei fixado nesse momento traumático vivido há pouco menos de um ano, em um estado de alerta, apavorado com sinais, sirenes, nomes, lugares, como se não tivesse ainda acabado a situação traumática. Como se estivesse enfrentando cotidianamente como uma tarefa imediata. Contra a minha expectativa de que finalmente poderia despejar tudo aquilo pela via da palavra em alguém, a analista, depois de um pequeno tempo, delicadamente mudou de assunto, me perguntando sobre como havia sido minha análise com o primeiro analista. Corte cirúrgico, não ao excesso de gozo que me invadia. Um lugar esvaziado no gozo pôde acontecer onde se reinstalava os significantes que poderiam justamente vir a tratar aquela mata de gozo que me consumia. Ao me levar a reintroduzir com esse corte ao sujeito suposto saber, foi possível articular o acontecimento traumático mais atual com o que chamei em meu testemunho de cena da porta fechada, um trauma infantil. Resultou do cotejamento entre esses a construção de minha fantasia fundamental e, consequentemente, uma absorção do excesso do gozo disparado pelo novo evento traumático. São dois encontros, cada um cumprindo sua função de reabrir minha relação com o inconsciente. Uma relação que havia sido saturada pelo saber, eu sei qual é o desejo de minha mãe, outra pelo gozo, emergido nessa segunda situação traumática. Em ambos os casos, entretanto, uma nova ligação com o inconsciente é engendrada a partir do encontro com o analista. Em ambos foi preciso um empurrãozinho do analista. No primeiro, me lançando nas coordenadas de meu gozo, programado pela fantasia. No segundo, mergulhado no gozo que eu estava, em um real em pedaços, uma operação de corte amorosa, fazendo uma ligação à análise anterior, engendrou em mim um novo enamoramento entre os pedaços soltos do trauma. Um encontro feliz. Lacan gostava de usar a expressão francesa au petit bonheur la chance para falar desse encontro. Essa é uma expressão usada quando no francês se faz uso ao acaso
esperando que, com sorte, alguma coisa vai dar certo. O curioso aí, o crucial, o gênio, é que o analista pode ajudar o analisante a encontrar a boa sorte. Esse encontro casual, acidental, era o que Lacan chamava no seminário 11 de tiquet, categoria aristotélica para pensar as causas. Há na contingência, sob uma forma ou outra, o fato de que duas coisas se encontram, alguma coisa faz o encontro, alguma coisa que poderia não ter feito o encontro faz o encontro, o que, em geral, é acompanhado de um espanto. No jogo da contingência, nos interessa particularmente como Aristóteles concebia a contingência que não parecia contingência, ou seja, aqueles casos onde o encontro parecia ter uma finalidade. Imaginava-se ter acontecido aquele encontro contingente por causa de uma finalidade já dada. Como no exemplo dado por Aristóteles, sobre essa contingência que ele chama de tiquet, onde o credor encontra, por acaso, seu devedor quando saiu para passear, e não para receber o dinheiro que lhe era devido. Ou seja, o sujeito sai para passear e, de repente, encontra alguém que ele não encontrava, que ele não procurava, e que está lhe devendo dinheiro e que lhe paga. É isso que Aristóteles chama de tiquet. Quem é o devedor que tomamos como exemplo acima do texto de Aristóteles, no caso de uma análise? Não seria o gozo que nos é devido? Poder gozar um pouco melhor com o nosso sintoma? O paciente sai, então, para passear na paisagem do analista e, ops, o que ele pode encontrar de novo entre as repetições e as impossibilidades? No prefácio à edição alemã dos Escritos, Lacan vai dizer: existe a sorte. De fato, é tudo que existe. O ser falante é feliz. Isso é tudo que lhe resta. Me parece que aí Lacan está fazendo referência a um texto da Bíblia, que eu esqueci o nome agora, mas que é muito importante. Será que o discurso analítico, pergunta Lacan, não poderia deixá-lo um pouco mais feliz, com um gozo melhorzinho? Lacan é claro, ao ser citado por Miller, que o analista pode operar com a contingência pela via da transferência. É o que Miller, no curso 1, 2, 3, 4, vai chamar de contingência lacaniana, devido às mudanças que Lacan faz no quadro lógico de Aristóteles. Mas também porque aí, a meu ver, surge um certo modo do analista operar com o acaso, com a contingência. Miller diz que a transferência é uma contingência que temos que aprender a situar, dando lugar ao analista como um parceiro que tem a oportunidade de responder de um outro modo. É preciso aprender a situar a transferência como esse lugar onde se atualiza o amor, a ilusão de encontrar o outro. O amor, como disse Miller nesse domingo, numa apresentação do seu livro Como Terminam as Análises, nada mais é que um encontro aleatório entre solidões. Se trata, no amor, de um parênteses não impossível, um parênteses que resulta da contingência de um encontro. Cito Lacan. Eu volto a pôr em jogo a boa sorte, salvo que, nessa oportunidade, dessa vez, vem de mim e sou eu que devo proporcioná-la, ou seja, proporcionar a boa sorte.
Nessa oportunidade que pode surgir na transferência como uma ilusão sobre o real, o analista pode proporcionar que algo novo, que permita um novo amor e um gozo melhor possa surgir do sintoma. Qual lugar dá Lacan à contingência em seu último ensino? Ele chega a dizer que, para fazer valer a descoberta de Freud, cabe aos analistas prestar contas do que, em sua prática, ela tem de acidental. Vou terminar com uma pequena história que nos servirá para nos dar uma ideia de que cabe ao analista deixar o sujeito mais feliz, ou que dá no mesmo, proporcionar a boa sorte. Nossas interpretações, junto com o cifrar o sintoma, ou seja, colocar cada vez mais uma cerca menor no sofrimento, deve principalmente abrir as portas para o novo, para uma nova relação com o gozo. Vamos, então, lá a essa história e também ao que eu chamei de um novo encontro feliz. O encontro feliz, para mim, foi saber que a palavra chose, causa em chinês, não é um termo unitário. Eu daria um presente para quem souber me dizer como se diz a palavra causa em chinês. Como eu imagino que vocês não vão conseguir responder essa pergunta, eu vou dizer para vocês que a palavra causa em chinês quer dizer leste-oeste, Dongxi. A história é que, em uma entrevista, a filha de Zizi Posse, Luísa, também cantora, conta o seguinte caso. Eu casei de manhã e eu tinha brigado demais com meu marido. Foi um pau horrível e eu estava arrasada. Cheguei para maquiar arrasada. E a primeira pessoa que eu vi foi a Fátima Bernardes. E falei, ai, briguei com meu marido, foi horrível. E Fátima disse, menina, você não sabia que dá muita sorte brigar antes do casamento? Tem que brigar para tudo acontecer. Em seguida, Fátima falou para minha melhor amiga, ainda bem que todo mundo acredita no que eu falo. Fátima mudou meu dia e salvou meu casamento. Tendo sido criado um amor pelo inconsciente, como motor de uma análise, amor que produz o ajuntamento de significantes sozinhos, as marcas de gozo na vida de cada um, é preciso que o analista também salve esse casamento, entre outras coisas. Foi isso que eu preparei para vocês hoje. Agora eu gostaria de ouvir as duplas e para que a gente possa conversar mais. Muito obrigado pela escuta de vocês. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho que até fiquei emocionada com o final dessa sua fala. Que coisa mais linda que você trouxe. E que sorte a nossa ter você falando entre nós aqui na Leste Oeste hoje. Foi tudo de bom. Pausa para respirar. Vamos prosseguir, então. Na sequência, na fala sobre a entrada em análise, na discussão das duplas, eu vou observar a sequência das equipes de investigação, tais como estão postadas lá no site do ENAPOL, né? Que são em termos de eixo 1, eixo 2, até o eixo 7, aqui no nosso caso, né?
e observar mais uma vez que vocês possam ser bem breves, né, para a gente circular a palavra. A primeira questão de investigação é a seguinte: hoje, no começo, está a transferência, uma citação de Freud, mas é uma pergunta ao mesmo tempo. Hoje, isso se sustenta, né? No começo está a transferência, e se não, então como é? Então, Luciana Pedron vai nos dar uma palhinha do que está rolando no trabalho dessa equipe, né? No mais quente dessa discussão. Luciana, é você. Vamos lá. Boa noite a todos. Suscaia, Sérgio, cumprimento todos na pessoa de vocês. O eixo 1, então, as coordenadoras Fernanda Costa e Ana Tereza Groisman. Hoje eu estou aqui como relatora. Quem escreveu esse pequeno fragmento foi eu e Melissa Fukushi, aqui também na nossa sessão, que está presente aqui hoje. E então eu vou fazer a relatoria desse trabalho, lembrando que é um recorte de um trabalho de um grupo enorme de pessoas que vem trabalhando, pensando, discutindo, enfim, então um agradecimento a todo esse grupo que permitiu que a gente também pudesse avançar e que com esse convite tivesse também um efeito de formação sobre nós. Então vamos lá. O nosso eixo é o primeiro, decorre de duas perguntas. O que leva um sujeito a procurar um analista nestes tempos que correm? Como se iniciam as análises hoje? Lacan afirmou que no começo da psicanálise está a transferência. Está ali no começo, mas o que é? Este fundamento introduz o tempo como uma variável inevitável para dar conta da experiência analítica. No entanto, é também um convite a pensar sobre como e o que desse amor misterioso, chamado transferência, se instala hoje, quando a época tende à desvalorização do saber, favorece a autogestão, promove a liquidez dos laços amorosos e empurra para a autopercepção, versão mais recente da negação do inconsciente. Assim, extraiu-se nosso eixo temático. Hoje, no começo está a transferência? E se não, então, como é? A partir dos nossos encontros, decantamos a construção de possíveis caminhos para uma resposta. O começo pode estar na transferência, endereçada à presença de um sujeito suposto saber, do inconsciente transferencial, articulado na subversão da fala, que ganha novos sentidos, endereçado a um outro que sabe, costurado com a questão da surpresa, do corte, da significação e do efeito do novo ou do nunca havia pensado nisso antes. A prevalência de um saber. A suposição de que o outro saiba e que, por isso, a transferência tem o seu caminho. Como, por exemplo, Romildo nos trouxe na atividade preparatória do ENAPOL, do dia 16/6, onde, abre aspas, onde o analista já existia ao analisante. Ou quando, em alguns casos clínicos estudados no nosso eixo, o analista ilumina algo do significante do gozo do par-lettre, e assim a transferência também tem seu caminho, onde o analista pode encarnar algo não simbolizado do gozo. Por outro lado, e quando isso não acontece? Nem sempre a transferência está dirigida a esse sujeito suposto saber, ou não se tem a organização simbólica do gozo. Mesmo assim, a análise pode se iniciar de outra maneira, sendo a aposta do inconsciente a vir. Miller, em seu texto na Conferência de Comandatuba, Uma Fantasia, traz uma colocação importante quando faz uma reflexão acerca do sujeito desbussolado. A partir do seminário 20, ele inverte a posição do sujeito suposto saber, anteriormente sendo o pivô da transferência e agora sendo a transferência o pivô do sujeito suposto saber. Assim, peraí que eu me perdi, aí agora a transferência como sujeito, ou seja, o inconsciente primário não existe como saber. Assim, seguimos nossos estudos apontando o caminho de como juntar os sozinhos, trazidos pelos analisantes, sendo que Miller completa. E para fazer existir o inconsciente como saber, é preciso o amor. É isso. Obrigada, Luciana. Obrigada. A segunda equipe está trabalhando na seguinte questão: da demanda à entrada em análise.
seus impasses, o gozo, o formalizações possíveis. Quem nos traz notícia de lá é a Jaque. E aí, Jaqueline? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio, Oscaia. Boa noite. Obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade de trazer esse trabalho. Esse eixo, que é o eixo 2, ele está sendo coordenado pela Viridiana Marúcio e pela Mariana Vidigal. A nossa pergunta, então, resumidamente, é quando começa uma análise? A questão que orienta as investigações do eixo 2 trata a questão que orienta as investigações do eixo 2 trata desse momento de conclusão das entrevistas preliminares e aposta de maneira muito interessante, como vocês podem ver lá no eixo, que o ato analítico que sanciona a entrada já aponte para uma leitura possível das marcas de gozo fundantes do analisando. Em sua pesquisa, o grupo de trabalho tem se ocupado, em primeiro lugar, de abordar a dependência da entrada em análise em relação à urgência subjetiva. Essa urgência é provocada pelo emergir de algo do real, que desperta o sujeito do sono sustentado no sentido. Esse estado de despertar é insuportável e, portanto, impossível de ser mantido também. Por essa razão, o parletre se precipita no endereçamento a um significante qualquer, instituindo a suposição de saber na busca pelo restabelecimento da homeostase perdida. A entrada em análise funda o que Miller chamou de a doença mental que é o inconsciente. Assim, a máquina de cifrar também mostra seus efeitos de satisfação, e esse é um ponto, né? Demonstrando que a interpretação pode ser cativa ao princípio de prazer. E a satisfação de falar acaba revelando seu aspecto de monólogo de aparola. A partir disso, a preocupação vai incidir justamente em como colocar em cena mais do que esse inconsciente que inclui o outro. Pergunta. Orientando a análise rumo ao inconsciente real, aquele, né, ao real que despertou. Para iniciar, podemos apontar para a necessidade de que, fazendo incidir a interpretação sobre o significante, se trate a fala como escrita, ao mesmo tempo em que se ensine o parletre a fazer a devida leitura. Na mesma via, é preciso que a interpretação enxugue o sentido para ir contra o princípio de prazer e introduzir o impossível da relação sexual. De acordo com a Flalot, se a interpretação corta o vínculo entre S1 e S2, a seção é uma unidade assemântica que reconduz o sujeito à opacidade do gozo do sintoma. Ao mesmo tempo, a autora sugere a necessidade de um manejo entre o inconsciente real e o inconsciente transferencial, uma vez que, para reduzir o sentido do sintoma à contingência de um acontecimento do corpo com o sintoma, é preciso também saciar a sede de sentido. Ao lado disso, as discussões têm abordado a entrada em análise na contemporaneidade, quando impera a tendência ao diálogo do um sozinho, mediante os impasses na relação com o outro e os impasses no estabelecimento do sujeito suposto saber. Leguil não deixa de sustentar o debate em termos de uma rejeição contemporânea da interpretação. Ela afirma o sinal dos tempos, em matéria de discurso sobre o sexo, pelo menos,
é bastante hostil à interpretação. Bom, ao lado disso, a gente também tem discutido alguns casos clínicos que abordam essa questão da entrada. E é isso. Obrigada. Muito quente essa questão, né, Jaque? Achei difícil esse eixo, bem difícil. A terceira equipe que está investigando os modos de apresentação das consultas atuais. Identidades, virtualidades, sintomas e caráter. A Séries é quem está lá e vai nos dizer o que está sendo discutido. Com você, Séries. Olá, boa noite, agradeço o convite, Sky, Sérgio, todos que estão aí. Bom, os coordenadores responsáveis por esse grupo de trabalho é Gustavo Ramos e Cleito Andrade, eles que serão aqueles que levaram um texto redigido para o ENAPOL, né? Creio que o Gustavo esteja presente aqui. Bom, nós tivemos várias reuniões e ainda estamos nesse tempo de discussão, né? E elaboramos 3 cartéis relâmpagos para nos dividir em grupo, né? Para cernir todo esse tema maior, né? O primeiro cartel, diagnóstico nas consultas atuais, os efeitos e usos da virtualidade. O segundo, as questões identitárias e a identificação. O eu sou chegou aos consultórios. E o terceiro cartel relâmpago, da parte do analista, haveria um eu sou? Foram questões que foram levantadas nessas discussões. Desde o início das discussões, chamou-nos a atenção a questão das identidades influenciando na escolha do analista. Que a análise chega pela identificação e segue pela transferência, isso foi posto. Mas começou-se a discutir que a identificação possa ser tanto do lado do analisando quanto do analista. Do analisando, a procura de um analista que tivesse identificações com seu modo de gozo, e assim a determinadas populações, homossexuais, negros, japoneses, indígenas, etc. E na clínica, dependendo do manejo do analista, teríamos aí o surgimento do analista divertido sobre esse modo de chegada do falacer. E do analista suspeito, o suspeito, causado pela inoperância na escuta, em uma resistência em extrair os significantes. Os S1, marca identificatória do falacer, promovendo uma transferência negativa. E, nesse caso, levando o analista a ficar em uma posição de identitarismo branco, relacionado ao racismo, às ideologias de gênero, etc. Outro ponto importante que se discutiu sobre a chegada do paciente é pela via da virtualidade e com os seus efeitos, uma continuidade do modo de funcionar no pós-pandêmico, bem como a resistência de pacientes a consentir com o presencial, destacando que o uso do virtual poderia estar ali como um modo de resistir à abertura ao inconsciente, porque estaria aí marcando uma ausência do corpo presente, mas a virtualidade como sintoma, a ser analisado caso a caso. Especialmente no caso das crianças e adolescentes, no uso imperioso da internet, redes sociais, etc. Ali vivendo experiências, construindo o imaginário, a criação de mundos e universos virtuais e identificatórios a modos de gozo, modos de se vestir, grupos diversos, bulímicos, anoréxicos, grupos de jogos, comportamentos sexuais, músicas, vídeos, influenciando o seu imaginário, em uma relação sem o grande outro, sozinho, desamparado, em angústia, com seus corpos agitados, não conseguindo dele se separar, viciados, que lhe perturbam pelo excesso, e experimentados como enigmáticos, marcando um gozo em uma relação de adição, fazendo referência a Roar, no texto, que ele fala proteção à adolescência. E a qualquer interrupção abrupta,
podendo gerar consequências na ordem de um acontecimento de corpo, da inibição a uma exposição mortífera. Uma loucura. Obrigada. Beleza. Bom, a quarta equipe, minha querida quarta equipe, está às voltas com a questão muito instigante. Como se demonstra, desde as primeiras entrevistas, que a psicanálise não é uma terapêutica como as outras? Ana Rogéria, vamos lá. Olá, boa noite. Agradeço pelo convite, Ruscaia, Sérgio. Então, a coordenação desse nosso eixo é Ruscaia Maia e Andréia Reis. Então, eu vou fazer um comentário sobre o que a gente tem discutido. São discussões muito interessantes que a gente agora vai preparar o texto, né? E nesse comentário eu acho que eu trouxe alguns pontos importantes que a gente vai poder depois, talvez, conversar sobre também o que a gente poderia pensar sobre esse momento aí inicial, sobre como a psicanálise pode se apresentar de forma diferente às outras terapêuticas. Então, vem aqui o meu texto. Desde as primeiras entrevistas, como podemos demonstrar que a psicanálise não é uma terapêutica como as outras? Há nessa pergunta de trabalho, de alguma forma, uma afirmação. Há algo de diferente desde o início, mesmo antes do que se conhece como uma experiência analítica. No que desse primeiro encontro com um analista difere do encontro com um psicólogo ou outros tipos de terapêuticas? O que faz a diferença da psicanálise como prática de escuta desde o primeiro encontro? As discussões do nosso grupo de trabalho me parece que se orientaram sob dois eixos, o tempo e o espaço. Nesse momento inicial, já se inclui de alguma forma o próprio fim do processo analítico, ou seja, desde o início, já há o encontro com esse radicalmente singular que será desencarnado até o fim do então processo analítico. Uma ruptura do que se entende por tempo cronológico. Assim, o tempo como real é no instante onde a experiência libidinal é única para cada um. É o que se pode verificar desde o início, desde o primeiro encontro com o analista. Inclusive, esse primeiro momento nunca se esquece, está em todos os testemunhos de passe. No início, já se encontra o fim. Miller apresenta a questão da seguinte maneira no Peças Soltas. O inconsciente deixa de ser um dado inicial. Para tomar aqui um atalho, direi que o dado primeiro é o sintoma. O sintoma já não é uma formação do inconsciente que possa ser submetida ao deciframento. Isso está na página 19. Podemos então perceber que o que se passa é da ordem do instante de ver. Mesmo que ainda não haja compreensão do que é uma análise, o paciente é capturado nesse equívoco de uma intersecção entre tempo e espaço, instante onde a perplexidade é o sentimento que marca essa suspensão do sentido e do tempo em um espaço infinito. Isso se faz, como vemos, nos detalhes, na sutileza do ato, que vai então de o que isso significa para o que isso satisfaz. Algumas perguntas interessantes marcaram igualmente nossas discussões que deixo para que possamos conversar. Desde quando, em uma experiência analítica, há um analista? E a transferência está presente nesse primeiro momento das entrevistas, da experiência analítica, com os sujeitos do mundo contemporâneo, desabonados do inconsciente. Como demonstrar na primeira entrevista a diferença da psicanálise? É isso. Obrigada. Obrigada, Ana.
O tema da quinta equipe, então. Soluções singulares. Que lugar para o diagnóstico diferencial? Bartira, está acordada ainda, Flor? Não está? Sim, claro que estou acordadíssima. Então, primeiro eu agradecer o convite, a Ruscaia. Obrigada pelas suas palavras, Sérgio. Boa noite. Eu faço parte dessa dupla de pesquisa, que está coordenada pela Fabiola Ramon e pela Gabriela, e nós não estamos no tempo ainda da escrita do texto. Aliás, hoje está acontecendo a reunião vamos começar a escrever o texto. Então, eu trouxe algumas questões, eu estou ouvindo as questões colocadas até agora e estou chegando à conclusão que nós estamos trabalhando todo mundo a mesma coisa. Eu vou ser redundante, vocês vão ter o direito de achar graça. Eu vou trazer as perguntas que estão norteando os debates nessa comissão de relatório. Como se localiza a transferência nos tempos atuais? Qual o lugar para o sujeito suposto saber no tempo em que todos sabem tanto ou acham que sabem frente ao excesso de informação? Qual o lugar para o inconsciente quando há um imperativo para soluções rápidas e pasteurizadas? Fazer existir o inconsciente? Despatologização, segregação? Qual o lugar do diagnóstico depois do ultimíssimo ensino? Então, quer dizer, temos trabalhado essas questões e o lugar do diagnóstico no ultimíssimo ensino tem sido abordado, pelo menos num primeiro momento, a partir do paradoxo que traz a questão do autismo. Eu acho que não por acaso eu estou nesse grupo de trabalho, exatamente porque se a questão do diagnóstico desaparece um pouco, né, no último ensino do Lacan, e é trazido à luz da questão do S1 solto, e hoje em dia, mais que nunca, sobre a questão da despatologização, a clínica do autismo só pode ser colocada em termos da psicanálise ou ao alcance da psicanálise a partir do último ensino. Então, é em cima desse paradoxo que nós estamos trabalhando. Eu não produzi um texto, até porque eu produzi um texto sobre a nossa questão no encontro de cartéis aqui, e é o mesmo texto que eu produzi lá, então eu não poderia repeti-lo. Então, essa é a questão que está cernindo, assim, um paradoxo quando um diagnóstico não é exigido, sim, na questão da singularidade, e quando exatamente a partir do último ensino que é possível trabalhar a questão do autismo. Então, a gente está trabalhando o refinamento dos diagnósticos entre autismo e psicose, quando os diagnósticos estão sendo questionados. Então, esse tem sido um impasse importantíssimo que a gente tem trabalhado. Era isso. Curiosa para saber o final dessa história, nesse relatório. Eu também. Bom, mais uma questão. Ato analítico e interpretação no início. Perturbar a defesa ainda? Quem está nessa sexta equipe é a Rosângela. Estamos quase lá. Vai, Rosângela. Boa noite a todos. Boa noite, Ruscaia. Boa noite, Sérgio. Obrigado pelo convite, Ruscaia, por estar aqui hoje participando com vocês. Bem, eu estou participando das duplas de investigação do sexto eixo, coordenado pela Renata Martinez e pela Cíntia Ramos. Esse resumo que eu fiz aqui do que a gente vem investigando e que a gente já está formatando o nosso trabalho, né? No início, nós nos ocupamos das noções intervenção, porte e interpretações, justamente porque o tema é justamente esse, interpretação no início. Isso logo provocou uma questão, né? Se seria possível fazer
interpretações, perturbar as defesas no início. Eu achei interessante porque o Sérgio traz justamente isso, né? Ali nas duas primeiras sessões, na primeira, onde a analista faz uma interpretação e, em seguida, o corpo da analista se torna presente quando coloca a mão no ombro. Então, isso ficou como uma questão para a gente, como interpretar, se seria possível no início. E chegamos, então, ao sintoma, né, como via do equívoco sonoro, a fim de ter chance de tocar o real. Colocar aí o tom, no início, durante ou no final do tratamento. As interpretações de Lacan sempre se repetem com um tom. Então, a gente começou a nossa investigação por essa via do tom, do corpo. O analista presente no corpo, com o corpo. É preciso pôr o corpo para elevar a interpretação na potência do sintoma, nos diz Miller. Pois uma interpretação visa perturbar a defesa. Visa colocar um limite ao monólogo autista do gozo. A interpretação vai com o corpo. Para que o fala-ser não fique falando sozinho, e sempre a mesma coisa. O analista provoca com o corpo algo do sintoma. O analista faz semblante do sintoma, do analisante. Algo que ressoa no corpo um tom, um toque e no real. Então, algo que provoque isso no analisante. A intervenção, o corte e a interpretação são capazes de levar o falacer tocar o real. O corpo do analista entra em cena como caixa de ressonâncias do corpo do analisante. Perturbar a defesa ainda? Sim, mais ainda. É isso. Ótimo. A Ordália é quem vai falar para a gente agora, e aí a gente finaliza essa rodada. Primeiras entrevistas em diferentes dispositivos de atenção. Cadê tu, Ordália? Estou aqui. Obrigada, Ruscaia. Boa noite a todos. Oi, Sérgio. Obrigada pela sua fala. O nosso grupo de trabalho está sendo coordenado por Marcelo Magnelli e Musso. Estamos às voltas com as primeiras entrevistas, né? O começar a se analisar ou não em diferentes dispositivos de atenção. A estratégia utilizada na nossa equipe foi a seguinte: os 14 participantes foram separados em duplas e a cada encontro, uma dupla é responsável pela transmissão. O trabalho tem caminhado priorizando recortes clínicos. Até o momento, pôde-se observar como o encontro com o analista, independente de se iniciar ou não uma análise, produz efeitos importantes no paciente, marcando um antes e um depois. Como destacou Elisa, uma interrogação do seu sintoma ou ainda o surgimento de um sintoma onde só havia atuação e passagem ao ato. Os casos discutidos até hoje têm ensinado que não se trata apenas de escutar o sujeito, mas de intervir de maneira a tocar o seu modo de gozo, produzindo ressonâncias. Chama a atenção a condução clínica dos analistas, no caso a caso, em hospitais, CAPS, dentre outros, considerando as várias dificuldades, dentre elas, o manejo transferencial. Dos 10 casos apresentados, eu peguei um pouquinho de 2 deles. O caso 1, caso Cândida, que nos ensina sobre a clínica da transitoriedade,
Uma freira, 81 anos, com câncer de pulmão. Cordália ficou mutada. Você se mutou. Então, vou voltar. Uma freira, 81 anos, com câncer de pulmão, nos ensinando como uma doença pode ser apreendida de diferentes modos. Aponta a possibilidade da escuta orientada pelo discurso do analista em uma instituição de tratamento paliativo, o quanto o encontro com a analista no serviço propiciou o lugar de fala. Pode-se dizer que a psicanálise aplicada nesse contexto pôde viabilizar uma forma distinta de lidar com a angústia, fazendo surgir um sujeito desejante que, através da fala sob transferência, pôde construir um modo singular, uma forma de lidar com os enigmas intrínsecos ao ser falante, a morte e a sexualidade. Caso João, apresentado no último encontro. João havia pulado do viaduto e se quebrado todo. Depois de passar cerca de 3 meses no hospital, continuava dizendo que queria morrer. Frente ao risco de uma nova passagem ao ato, João é encaminhado para atendimento. Esse caso tem um detalhe importante. O paciente foi entrevistado na supervisão. Foi nessa entrevista que ele disse que, na sua infância, seu pai o chamava de cachorro e sua mãe colocava veneno em sua comida para ele morrer. Seu suposto desejo de morte parecia, então, uma incorporação do desejo de morte de um grande outro mal encarnado pelo par parental. Alguns dias após a entrevista, João relata à residente o seguinte sonho. João encontrava em um quarto e Deus entrou por uma porta e passou por ele e saiu pela outra porta. O efeito surpreendente desse sonho foi que João, que até então tinha certeza de que queria morrer, passou a ter medo de morrer. Esse sonho de João produziu, sob transferência, interpreta a sua vontade de morrer, na medida em que, depois do sonho, ele passa a ter medo de morrer, mudando de discurso. Mudança essa, pode-se dizer, causada pela transferência. Falar a um grande outro interessado em sua história e em sua vida teve como um de seus efeitos, a produção de um sonho que o reconectou à vida, a partir do momento em que passou a ter medo de morrer. 2 casos que nos ensinam o quanto encontrar um lugar de fala pode produzir efeitos importantes no falacer, impulsionando uma mudança na posição subjetiva, encontrar cada um de forma singular a lidar com os enigmas intrínsecos ao ser falante, a morte e a sexualidade, independentemente de ser sujeito neurótico ou psicótico. Repetindo Sérgio, que se sustente algo que possa fazer acontecer uma análise. É isso, obrigada. Bom, eu é que agradeço a disponibilidade de todos vocês. Sérgio, eu acho que a gente já pode abrir a palavra para o geral. Ou você quer comentar alguma coisa, acrescentar algo? Cadê você? Não estou te vendo. Está mudo. Está mudo. Está mudo ainda. Alô? Foi. Uhum. Foi? Não, Foi. vamos abrir Vamos para conversar, conversa? né? Vamos, então, É, a vamos. palavra já está aberta depois dessa panorâmica do trabalho das que estão trabalhando muito, né? Não, está incrível, achei sensacional, formidável a produção, a investigação, de fato me impressionou assim, o rigor das formulações e a força dos argumentos, assim, então, está muito Bota a bacana o gente para trabalho. trabalhar, a eu gente vai gostei muito. trabalhar, né? É assim, vocês Eu fazem isso com a gente. Tô vendo. Ótimo. Bom, vamos lá. Quem quer fazer alguma intervenção, que pode levantar a mãozinha e fazer oralmente aqui, se apresentar.
Tem outras pessoas também que estão fazendo parte das duplas que queiram acrescentar. A Sérgio disse que Gustavo estava aí, é sempre um prazer ouvir Gustavo. Deixa eu ver se Karina permanece, que é da minha dupla também, que está numa conversa muito boa lá. Alberto, vamos lá, nosso presidente do conselho. Cadê sua câmera? Deixa eu desativar um pouco aqui. Pronto. Então, inicialmente eu quero agradecer ao Sérgio, foi a segunda vez que eu ouvi o Sérgio. Eu gostei muito da sua apresentação, Sérgio. Me enriqueceu muito. E o evento também realizado pela direção e, basicamente, os trabalhos realizados e orquestrados aí pelo conjunto das colegas que fazem parte também da sessão. Tá? Eu queria conversar um pouquinho com você, Sérgio, em relação à linha de pesquisa, a linha de desenvolvimento que a própria Jaqueline abordou, que diz respeito ao ato analítico. Me parece, quando você se serve de isolar esses dois momentos do que para você tornou-se o início de uma experiência de análise, esse start aí, teleguiado, que eu vou chamar agora, para um ato analítico, propriamente dito, por parte do seu analista, no primeiro momento, onde ele, de fato, nos reenvia aquilo que o próprio Dr. Lacan vai nos dizer, que é desejar pensar que o início já se inscreve no momento conclusivo de uma experiência de análise. E o momento conclusivo nos reenvia esse instante de ver, que é caracterizado especificamente pela experiência da sua análise, como um ato analítico por parte do analista aí em questão. Tá? Basicamente, a gente pode ver aí também de como esse ato abre, por conseguinte, a questão do novo, da novidade, que você muito bem isolou aí como significante produzido em decorrência da sua própria experiência de análise. O novo. Tá? Isso me chamou muita atenção no que você trouxe para todos nós nessa noite. Um outro elemento também que eu queria colocar, e que interpenetra muito com a questão aí do ato analítico, é que não importa qual ato, especificamente o que nos interessa aqui, o ato analítico, ele engendra, ele impele o sujeito, ele provoca o sujeito a produzir sempre algo novo. Tá? Dr. Lacan chega até a dizer que ele responde, ele usa o termo se faire, se fazer, como se fosse quase reflexivo aí. Quer dizer, à luz do ato analítico, uma análise, forçosamente, ela vai ser feita até esbarrar nesse momento muito bem elucidado por você, que foi da conclusão da sua própria experiência de análise, que diz respeito, que me parece, ficou bem evidente, como você teve certo tato na sua própria experiência, desbastar um gozo inerente ao real do sintoma, essa face real do gozo sintomático seu, como é que, no início, ele estava, digamos assim, vou usar um termo que você usa, estava atolado nessa... e não mais que, de repente, você consegue respirar, desatolar um pouco. Tá? Sim. A experiência de fim, por exemplo, quando você, passa até a eleger uma novidade, que é a parceria da sua própria vida, isso é importante colocar, porque o Dr. Lacan vai coabitar a vida com o real, tá? Ele coabita, onde você vai gozar de forma diferente à luz do que foi para você a experiência da sua análise. Era isso, tá? Eu queria... Muito obrigado ao Sérgio, mais uma vez, e a todos vocês que estão aqui participando na nossa conversa. Sérgio, tem mãozinha levantada, você fala agora. Vamos recolher mais, assim,
Mais umas duas perguntas, depois a gente vai conversando. Tá, eu vou colocar Tá? uma parte aqui antes de passar para a Renata, porque acho que o grande exemplo é o seu hoje mesmo, né, do seu próprio testemunho. Mas o que eu noto é que essas primeiras sessões, as duas que você narra, bom, posso estar fazendo um forçamento, mas me parece que você faz coincidir a primeira sessão com uma entrada em análise, alguma coisa dessa ordem, né? O primeiro encontro já como um ato que possibilita uma entrada em análise. Talvez porque ali, previamente, já haja estabelecido uma transferência, tanto com um quanto com a outra analista, tanto com a psicanálise, então já havia, assim, condições preliminares, né, que favoreceram que o primeiro encontro ali, a primeira sessão, já possibilitasse um ato analítico e já possibilitasse uma entrada em análise. Uhum. É diferente, por exemplo, quando, no nosso caso do nosso eixo, há um encontro com um analista. A pergunta que se coloca é: pode haver um encontro com um analista, mas não necessariamente uma entrada em análise? Porque aquele que está ali, por algumas condições que o levaram até aquele lugar, inclusive pela própria análise, o analista que vai receber aquele futuro paciente, porque no nosso eixo a gente está pondo mesmo assim aquela questão desde o WhatsApp, da primeira demanda, como é que se demonstra desde uma resposta a uma mensagem de WhatsApp que ali não é uma terapeuta como as outras, não é um psicólogo que atendeu a uma analista, apesar de ainda não haver uma analista, porque não há uma análise propriamente dita, né? Há um encontro, vai haver um encontro com um analista que se demonstre, mas que não necessariamente seja uma entrada em análise. Acho que fica interessante a gente pensar nisso. Difere um pouco disso que você traz, né? Um pouco. Renata. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Ruscaia. Boa noite, Renata. Também faço parte desse grupo de trabalho do Eixo 4, coordenado pela Ruscaia. E a minha pergunta vai em cima disso que Ruscaia trouxe um pouco agora, que são as questões que a gente vem se debatendo, né, no grupo. E um dos textos que a gente trabalhou foi um texto do Millet, que ele trabalha essa diferença, né, entre a psicanálise e a psicoterapia, e ele também trabalha a diferença entre psicanálise pura e psicanálise aplicada. Aí ele diz que essa diferença da pura e aplicada não é relevante, né, que a gente não tem que ir por esse viés, que Lacan nos orienta nesse sentido, mas sim que a gente coloque o foco na diferença entre a psicanálise e a psicoterapia. E aí eu achei interessante que um dos textos do boletim 7º do Anapol, a Elisa Varenga comenta o seu passe, né, o seu testemunho, e fala traz uma citação do Lacan na direção do tratamento, que coloca que desde o começo, só para falar aqui, há uma primeira localização de sua posição no real. Então, ela localiza isso que está posto desde Freud, no caso do Homem dos Ratos, em Dora. Ela localiza isso do seu testemunho e também nessa articulação com Lacan na direção do tratamento. E aí eu fico pensando, e aí traz um pouco isso que Ruscaia trouxe, que a gente também dialogou bastante no grupo, se também há uma diferença, assim, se por um lado a gente já não faz mais essa diferença, né, na escola de Lacan não faz mais essa diferença entre uma análise didática, né, uma análise voltada para uma terapêutica, vamos dizer, mas se faz diferença alguém que está atravessado pela formação analítica, assim, né, um analisante que está indo buscar uma análise porque isso faz parte da sua formação, assim, e que às vezes já está também atravessado pela transferência com a psicanálise de outras experiências anteriores, né? Então a gente trabalhou muito também o testemunho da Estela Solano,
E eu queria te escutar um pouco nesse sentido, assim, entendeu? Então, se por um lado a gente já não faz tanto essa diferença da análise didática e, né, daquilo que é voltado para a terapêutica, mas como que é isso, né? Assim, se há uma diferença também posta aí, né? Não sei se deu para entender. É isso que eu queria trazer um pouco. Obrigada. Sérgio. Bom, está me ouvindo? Uhum. Está me ouvindo? Sim. Ok. Uhum. Alberto, companheiro de caçada de pescaria, né, Alberto? Lá em Paris, caçada de pescaria em Paris. Eu concordo com você assim, totalmente que nesse primeiro encontro, desta primeira análise que me levou até o final, eu sempre repito isso porque eu já tinha feito 2 análises anteriores, 2 análises que tinham levado aí as duas em torno de uns 20 anos, né? Então, eu já tinha uma certa experiência bastante diferente da que eu encontrei quando eu fui buscar analistas da escola da causa, né? Analistas de orientação lacaniana, mas que, de alguma maneira, eu já tinha, vamos dizer assim, frequentado um pouco alguma coisa do inconsciente, né? Eu já tinha uma certa experiência disso. Eu acho que você tem toda a razão quando você coloca que ali houve um ato analítico de cara, né? E agora eu concordo também com a Ruscaia, talvez, né? Assim, eu imagino que esse meu analista teve assim um pouco assim um certo cálculo, né, no sentido de fazer uma intervenção tão arrasadora, pelo menos para mim, porque foi logo depois de eu ter dito para ele que eu já tinha feito muito tempo de análise, né? E quando ele me pergunta e o que você construiu de saber na sua análise, quando eu falo, então eu acabei por saber do qual era o desejo da minha mãe, ele soltou a patada, né? Então, assim, não foi qualquer um, não foi uma pessoa que nunca tinha feito análise na vida, né? Eu tinha atravessado o Atlântico para ficar lá não sei quanto tempo, para me sujeitar àquela experiência, havia toda certas coordenadas ali, onde ele supunha que eu poderia, de alguma maneira, suportar aquele impacto, né? Então, foi um ato, concordo com você totalmente, acho que aquilo, para mim, é um exemplo de um ato analítico, né? Ele tinha um cálculo, mas não sabia onde é que aquilo ia dar, né? Não sabia muito bem o que ia acontecer. Foi um ato no sentido de, como você disse, produziu uma série de efeitos incalculáveis para mim, né? Eu, durante a noite, tive um sonho muito importante, né? No falecimento de minha mãe, sonho esse que me fez associar, a me levar a lembrar de uma cena traumática infantil que eu tinha esquecido até então, né? Eu nunca tinha me recordado dessa cena, numa tentativa de autoextermínio, onde eu fiquei apagado diante de uma porta trancada, né? E foi a partir daí que eu consigo construir minha fantasia fundamental e decantar daí um significante sozinha, onde eu fico em torno dos sintomas, etc. Então, eu acho que foi exatamente isso, né? Me parece que é algo que pode assim também assim definir um pouco esse ato
né, é que ele foi, para voltar a um dos temas dessa discussão, que ele foi um ato de perturbação da minha defesa, evidentemente, né? Assim, qual que era a minha defesa? Eu dizer que eu sabia qual que era o desejo da minha mãe. Vocês querem a defesa maior do que isso? Quer dizer, eu estou aí, não existe buracos na minha vida, né? Eu sei de tudo. Se eu sei qual que é o desejo da minha mãe, não tem buraco, não tem furo, né? Entretanto, eu estou indo para fazer análise, quer dizer, tem um descompasso completo, né? Eu invisto de uma maneira brutal em fazer uma análise no outro canto do mundo, e ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu não tenho furo nenhum, que eu não tenho buraco nenhum, né? Então, foi uma desmontagem violenta da minha defesa, né? Quando ele falou, então uma análise não pode fazer nada para você, eu quase que gritei, já não sei mais de nada, espera aí, vamos com calma nessa hora, né? Porque foi apavorante a situação, né? Então, desmonta-se completamente a defesa nesse momento. A segunda análise, né, depois desse momento traumático que eu vivi, me parece também que a gente pode pensar num certo ato, mas é uma coisa de uma outra ordem, né? Onde eu estou imerso num gozo que eu não consigo mais pensar e que tudo é um horror para mim. O que essa analista faz? Na hora que eu vou entrar outra vez numa espécie de experiência gozosa de falar desse trauma, ela deixa eu falar um pouquinho, depois muda de assunto e me remete à análise anterior, né? Tem um corte aí, mas é um corte muito delicado, né? Que é um corte que me remete outra vez ao sujeito suposto saber, né? Onde eu começo a associar o trauma atual que eu vivi com o trauma infantil. Então, é muito interessante, porque não tem essa ideia aí de uma perturbação da minha defesa, pelo contrário, né? É quase como se ela me oferecesse de novo, né? O simbólico, né? O sujeito suposto saber, a cadeia significante, para mim me defender do real, né? Para mim poder absorver alguma coisa com o real, o que, entretanto, não satura absolutamente a minha análise com o saber, né? E acaba produzindo algo novo, né? Que nesse cotejamento do trauma atual, né, com o meu trauma infantil, é possível também se produzir algo novo, que é o axioma da minha fantasia fundamental, né? Então, assim, no primeiro tem um ato que, a meu ver, é um ato que perturba a defesa, né? E faz aparecer um gozo totalmente opaco, né? No segundo tem um ato aonde o significante faz um certo furo no gozo aí, esvazia um pouquinho do gozo e permite, mais uma vez, que a cadeia significante possa voltar a funcionar para me dar um certo amparo aonde eu estava completamente desamparado até então, né? Eu acho que a questão assim que foi colocada pela Ruscaia também, assim, de poder haver um encontro com o analista, mas não uma entrada em análise, eu também concordo totalmente com isso, né? O fato de haver, às vezes, algum ato analítico aí onde apareça
essa presença do analista, né, que lança o sujeito em algo desconhecido, que produz uma nova cadeia de significações, não quer dizer que necessariamente a pessoa entrou em análise, né? Uma entrada em análise supõe, vamos dizer assim, uma espécie de estabilidade, né? Que o analista ajude nessas entrevistas, né, a sustentar uma relação com o inconsciente aonde uma certa estabilidade dessa relação com o inconsciente já esteja suficientemente automática, né? Aonde a gente consegue, vamos dizer assim, fazer funcionar a maquininha interpretativa do significante, né? O sujeito começa a associar isso, aquilo, então meu passado, aí pronto, né? Aí a coisa já deslanchou, né? Vamos lá, Ana, rapidinho, Melissa também depois. O adiantado da hora Sim, não nos permite continuar eu vou muito essa só prova. adiantar, acrescentar uma coisa que eu me lembrei, que ontem eu estava escutando o depoimento do Oswaldo Delgado Deol, e ele estava falando uma coisa muito inusitada, que foi no encontro com o último analista. Ele estava muito deprimido, ele já fazia análise com uma pessoa na Argentina, e vai para Paris pela primeira vez sozinho fazer supervisão com um analista lá. Nessa supervisão, ele muito abatido, depois de ter lido um parágrafo do que ele estava fazendo a supervisão, o analista em questão pergunta: o que está acontecendo com você? Naquele momento, ele desaba e começa uma análise lá. Faz não sei quantas sessões e termina a análise com esse analista. Então, assim, é alguma coisa realmente que perturbou a defesa, mas foi um manejo extremamente delicado naquele momento, que ele chega a dizer que salvou a vida dele, né, e assim por diante. É só isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Melissa? Sérgio, boa noite. Rapidamente aqui, nosso eixo, né, tem aqui como a questão, hoje no começo está a transferência como uma pergunta, né, e se não, então, como é? Eu fiquei aqui, né, questionando se a transferência está sempre aí, nesse começo. Como tem uma interrogação, eu sempre fico escutando alguns casos, né, a maioria dos casos, há uma transferência ou de confiança do sujeito suposto saber, esse analista que já existe, né, que já existia antes ao analisante, e quando a gente ficou se perguntando, então, e se não há essa transferência, então, como a gente pegou alguns casos, por exemplo, né, de autistas. Eu acho que é difícil a gente pensar quando um caso, né, é isso que eu queria te escutar um pouco, né, onde não está a transferência. E também eu queria pontuar aqui essa questão, quando você diz de juntar as peças soltas e com a questão da transferência do amor, né? Eu escutei já no seu passe esses significantes, né? Um analista interessado, já ouvi um lugar de muito afeto, né? Esse segundo, vamos dizer, como você coloca o ato, né, do seu segundo tempo de análise, como um corte muito delicado, né, de discutir um pouco essa questão do amor mesmo, né, que a gente coloca aí na transferência como um elemento, uma ferramenta importante para que a gente consiga juntar, né, esses sozinhos, esse significante né, enfim, um S2. É isso. Obrigada. Uhum. O seu comentário, Ana, é super importante no passo do Delgado, essa ida dele, né? Ele estava em análise com outro analista nesse momento, né? E ele vai fazer a supervisão e
estava péssimo, né? E o suposto supervisor, quando vai escutar ele, olha para ele e fala assim, o que está acontecendo com você, né? E, enfim, acaba que ele vai fazer análise com esse analista, né? Então, é muito interessante isso, porque o analista ele escuta ali na fala do Delgado, né? No suposto pedido de supervisão, um pedido de análise, né? E ele não se recusa a analisar o Delgado, porque a gente podia falar assim, poxa, mas o analista pegando o cliente do outro, não sei o quê, né? Isso é ético. Não, ele banca totalmente essa. Você está precisando, veio aqui, vamos fazer análise juntos, né? Eu acho esse ponto assim muito interessante. Em relação à questão da Melissa, foi algo que eu não pude desenvolver aqui, mas, a meu ver, é a questão central sobre os inícios de análise, tal como Lacan vai propô-los a partir do Seminário 20. Né? Se até o Seminário 20 existe uma certa prevalência do saber, né? Desde lá da proposição de 9 de outubro, né? O Lacan vai falar que a transferência é um amor que se dirige ao saber, né? Que a transferência se constitui num amor que se endereça ao saber. A partir do Seminário 20, há uma inversão nisso, né? Primeiro vem o amor, depois vem o saber. O que isso quer dizer, a meu ver? Assim? O Seminário 20 é um seminário onde o Lacan já está às voltas com a questão do gozo e com a questão do um. Então, o Lacan não está mais ligado, nesse momento, àquelas situações onde o analisando já chega, como já foi falado hoje algumas vezes, com um certo saber, né? Com uma certa rede simbólica que permite, com uma certa facilidade, né? A produção de saber, de encadeamentos significantes, que depois iriam gerar uma espécie de amor ao inconsciente. Né? A inversão disso quer dizer que, a partir desse momento, o inconsciente não é pensado mais como uma cadeia de significantes, mas o inconsciente é pensado a partir de um sozinho. O inconsciente é pensado a partir de marcas de gozo, né? E que, para se produzir a transferência, é preciso que o analista seja uma espécie assim, de cupido dos significantes, né? Que faça, pelo menos, que os significantes sejam amiguinhos uns dos outros, ou seja, esses pedaços soltos, essas peças soltas do real, né? É importante que o analista possa fazer com que ele se dê a mão, com que ele se namore um pouquinho, com que esses pedaços possam conversar, né? Então, nós temos peças soltas, nós temos que fazer eles conversar para que se produza uma cadeia significante. A gente não começa da cadeia significante, né? Mas a cadeia significante vai ser um produto do ato do analista, né? Da presença do analista. E essa junção entre os significantes esse encontro entre os significantes, né? É que tem a ver com a ideia do amor como um encontro, né? Um encontro contingente, né? Então, se trata, desde o começo, e isso que eu tentei
trabalhar hoje, porque é uma questão que eu estou às voltas com ela, então hoje foi uma oportunidade de eu tentar avançar um pouco isso, é que desde o início, né, o analista está às voltas com a contingência no sentido de poder produzir ou favorecer um bom encontro entre os significantes, né? Então, assim, aí se juntam duas coisas, né? Então, é nesse sentido onde há uma operação em que a gente pode acasalar alguma coisa dos significantes, né? É que pode, eventualmente, fazer com que uma análise tenha seu curso, ganhe sua consistência, né? Então, é fundamental essa ideia, a partir do Seminário 20, isso é muito importante do ponto de vista de uma certa clínica na atualidade, né? Em que o sujeito não chega supondo saber nenhum. O sujeito não quer saber de nada, ele chega com gozo a toda, né? Chega gozando, seja gozando sexualmente, seja gozando com droga, seja gozando com, enfim, com uma série de outras coisas. Um sujeito que vem atolado pelo gozo, né? Com uma série de significantes soltos, do tipo, às vezes, até identitários, né? Eu sou isso, sou aquilo, e tal, que a gente possa começar a produzir entre esses significantes sozinhos uma amizade, uma relação, ou seja, nos nossos termos, produzir um certo encadeamento aonde o saber possa vir a acontecer, né? Vocês viram recentemente, vocês viram no domingo agora a definição que Miller dá do amor? Sim, você Não comentou. é? Uhum. Ele vai falar assim, isso. O que é o amor? É um encontro de duas solidões. Um encontro de dois sozinhos. Né? O que é esse encontro entre dois sozinhos? É um encontro onde os dois se encontram numa ilusão de que o afeto entre eles possa apaziguá-los, dar um certo conforto do exílio que eles têm, que cada um de nós tem, da ausência da boa programação sexual, né? Então, veja, tem uma estrutura muito rigorosa aí entre a dimensão do amor, a contingência, né, e o procedimento analítico como algo que depende do amor para acontecer. O que é a transferência no ser isso? Né? A transferência é a atualização dessa ilusão de que o sujeito vai, no tratamento, fazer acontecer a relação sexual. Qual que é a chance que nós temos aí? É de fazer aparecer algo da contingência, favorecer a contingência, né? Para que ele consiga um gozo melhorzinho, não um gozo melhor, né? Gozar melhor com o sintoma dele. Já está bom. Já está. Ele não vai conseguir, mas já está bom. É provável que ele saia feliz dali, né? Mais arejado, pelo menos. Mais arejado. Que boa essa formulação final. Você se aqueceu, né? Agora deu umas formulações bem bacanas e me fez lembrar algo que a gente está estudando para o Congresso de Membros, né? De ensinar o que não se ensina, dessa transmissão em psicanálise. Eu acho que hoje a gente experimentou alguma coisa disso aqui. A gente pode encaminhar, se já para o final, já a hora está bem adiantada. Eu poderia ficar aqui, mas eu acho que é bom terminar a atividade uma hora, né? Podemos? Ok. Assim, sem palavras para agradecer sua generosidade, sua disponibilidade, Sérgio, e sua
sua capacidade de fazer esse laço, algo do Cupido, né? Assim, bem amoroso hoje. Para finalizar nosso semestre, foi um grande finale, eu diria assim. Muito obrigada. Antes de finalizar a atividade, agradecer também a todos vocês que ficaram até o fim, agradecer as pessoas que participaram com as intervenções, e eu quero agradecer especialmente, já que a gente vai entrar de férias, o pessoal, a equipe de redes, que é uma equipe de bastidor, né? Que quanto mais eficiente, mais invisível é. Então, por isso que a gente tem que falar o nome de cada um. A Isângela, que é a coordenadora, a Mayla, a Valéria, o Tiago, a Ana Paula, a Bruna, a Elisa, a Randra e a Rosilene. A equipe de divulgação também tem que agradecer, Rafaela é a coordenadora, aí tem o Adriano e a Daiane, nossas divulgações estão sendo ótimas. Bartira fala algo aqui no chat, Miller tem uma frase que diz, às vezes eu sou um psicanalista. Às vezes ele foi aí, né, Sérgio? Bom, estamos encerrando o semestre, nós vamos retornar no dia 8 de agosto, e as minhas últimas palavras vão para as minhas colegas de direção, Carla, Cláudia, Denisier, companheiríssimas de trabalho diário, especialmente Carla, minha Sancho Pança. Já combinei com ela que eu vou arrumar um nome melhor para ela, porque Pança não combina com ela, exatamente, mas enfim... muito obrigada a todos vocês, a gente se vê em breve em agosto, e a gente espera que a gente se veja no Enapol de uma forma ou de outra, ou presencialmente, ou virtualmente, que estejamos todos lá para continuar essa conversa. Um beijo e até mais. Obrigada, Sérgio. Obrigada. Boa noite. Obrigado a todos, Boa muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite.